E se você caiu aqui no meu canal por acaso, fica sabendo que não tem acaso. É para você ficar aqui porque hoje a gente vai falar de mais assunto que você vai gostar. E eu trouxe aqui de novo hoje a Dani e a Nath para a gente poder conversar mais sobre papo de mulher, mas papo real, sem essa coisa de você vai dar conta de tudo, você pode todas as coisas, e eu tenho certeza que você vai curtir. Eu sou Ixane Alves, treinadora de mulheres. Gente, é um prazer de novo a gente estar aqui, né? A gente chamou tanto, falou, vamos voltar, porque tem muita coisa para falar ainda. A gente vai voltar mais, hein? Já tô logo quem chamou, a gente está aqui. E o assunto de hoje é um assunto que eu amo, que é sobre o auto-amor, que você chama de auto-amor, mas que é o amor próprio, né? Isso. Eu queria saber por que você chama de auto-amor e não de amor próprio. Na verdade, Dani, não teve nenhum motivo muito estratégico, não. Eu tive uma experiência numa mentoria que eu recebi e que foi muito interessante, porque aquela mentora compartilhou comigo um texto muito bonito, onde a autora falava sobre auto-amor, ao invés de falar amor próprio. E aquilo fez muito sentido para mim, porque me deu uma sensação de mais completude, me deu uma sensação de integrar mais comigo. E eu falei, gente, eu gosto de auto-amor. E aí minha filha às vezes fala, gente, auto tudo, né? Auto-responsabilidade, autoconhecimento, auto-amor. Mas é realmente porque faz muito sentido para mim pensar. É sobre a gente. É isso. Então, não tem como denominar. Eu adorei, vou levar pra minha vida. Eu também, já quero. Super. E você acha, assim, que a mulher que se reconhece, que ela tem esse autoconhecimento, ela realmente se ama? Nem sempre. É legal pensar sobre isso, sabe, Nath? Outro dia, exatamente, uma mulher perguntou para mim, mas você acha que o autoconhecimento garante o meu auto-amor? Porque eu me conheço, eu já me amo? Eu falei, não necessariamente. Porque quando a gente conhece alguém, quando a gente conhece alguma coisa, justamente aí a gente tem a opção de amar ou não. Sim. A gente conhece o que é bom, a gente conhece aquilo que parece não ser bom, e aí, então, você vai decidir o que fazer com aquilo. Então, na verdade, o autoconhecimento, ele vai te colocar diante da possibilidade, sim, de se amar de maneira incondicional, ou, infelizmente, diante da possibilidade de você se rejeitar, de você se excluir do seu lugar nesse mundo, da sua missão, do seu propósito, justamente porque talvez você não aceite aquilo que para você não é como deveria ser. E é uma jornada, né? É uma jornada. E eu acho que também é tipo um relacionamento novo, né? Você Construído, aprende a né? se apaixonar. Talvez você aprenda a se apaixonar por quem você descobriu que você é. Isso. Né? Eu acho que a gente consegue. Pela nova Natasha. A nova que chegou. Essa nova mulher que surge dentro de nós. E que todas nós temos dentro de nós, né? Só que às vezes a gente quer acessar e às vezes não. Não, deixa ela quietinha ali, né? Adormecida. Adormecida. Mas o fato de a gente deixar adormecida, você acha que a comparação que existe entre as mulheres, ela faz com que isso aconteça, com que eu tenha a opção de não ser essa mulher maravilhosa que eu posso, todas nós nascemos para ser, em prol de achar que fulana é muito mais maravilhosa que eu? Sim, com certeza. O sentimento de incapacidade é uma pedra no meio do nosso caminho, muitas vezes, né? Que a gente fala muito da síndrome da impostora, né? Aonde muitas vezes a gente paralisa os nossos sonhos, a gente interrompe essa jornada porque a gente não se sente capaz e, consequentemente, tem alguém muito mais capaz do que eu para fazer o que eu não devo fazer tão bem. Sim. Né? E aí a gente começa a perceber que vai se guiando por réguas que não nos medem, né? Por padrões aonde a gente não cabe. E, por conta disso, eu me retiro da minha cena, eu me retiro da minha vida, da atuação que eu fui feita para ter dentro da minha vida, né? Sim. Eu gosto muito de falar, né, que a gente foi criada para uma vida abundante. Sim. E quando a gente não está abundando, tem alguma coisa de errado, né? Dentro da gente. Dentro da gente. Você falou sobre atuação e a vida é uma grande peça de teatro, né? Todo mundo que se apresenta na nossa vida são atores e a gente dá para essas pessoas o papel que a gente quiser. Então a gente acaba, muitas vezes, dando o papel principal para quem não devia ser nem coadjuvante. Na maior parte das vezes. A grande maioria das vezes, né? E aí a gente vai
pro beck, né? A gente vai se escondendo. E a gente que deveria ser ator principal acaba sendo coadjuvante da nossa própria história. E aí vem o grande dilema, né? O grande drama dessa história, né? Por que fizeram isso comigo? Né? Por que não me viram? Por que não me respeitaram? O vitimismo. E aí, quando a gente se torna vítima, é muito mais difícil, ou diria mais desafiador, da gente voltar para esse lugar de protagonista. Porque a gente nasce protagonista, né? Sim. A gente nasce protagonista. Para pensar no momento do nosso nascimento. Né? Assim como a gente morre protagonista. Sim. E aí a gente começa a perceber que entre o nascer e morrer, a gente se tornou coadjuvante. Terceirizou felicidade, terceirizou alegria, terceirizou os culpa, fracasso. Tudo terceirizado, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. É por isso que a gente acaba, né, dentro do auto-amor, trazendo com muita ênfase a autorresponsabilidade. Porque eu sou responsável por aquilo que eu vivo. Ainda que o cenário seja catastrófico, ainda que eu tenha me deparado com pessoas com intenções ruins sobre a minha vida, que tentaram se aproveitar ou que não me viram como eu gostaria de ter sido reconhecida, mas no final das contas é sobre o que eu faço. A culpa é sempre nossa, né? E muitas vezes a gente não tem essa consciência, né? E isso é tão profundo que eu estava lendo um livro sobre ser traída, né? A mulher que é traída. Dentro da mulher que é traída, a culpa é dela. Sim. Isso, assim, mexeu muito comigo. E é um assunto muito polêmico, né? Porque, ele que me traiu. Mas em que momento você atraiu isso? Qual é a minha parcela? Qual é a sua parcela de culpa? Isso é muito forte, sabe? Porque isso confronta. Aí volta até um papo que a gente teve no outro dia, né? Falando por que a gente, às vezes, foge do autoconhecimento. Né? E a gente não quer essa responsabilidade. Um dia o meu casamento acabou. E aí, quando a gente começa a entender que nós também somos as responsáveis, né, a gente sai desse lugar de vítima. Por quê? O ex-marido vai ser sempre o vilão. Embora ele possa ter feito escolhas que não foram legais. Mas qual foi? Exatamente. E digo mais, assim, até às vezes lá no namoro ele já dava indícios que ele não seriam, e você mesmo assim topou ficar. Exato. E aí você vai terceirizar a culpa? Não, a culpa é sempre nossa, né? Sempre sobre nós. Mas acho que a gente se colocar no papel de vítima é muito mais fácil, né? Do que assumir a responsabilidade. Porque você vai ter que mexer em feridas ali e coisas lá dentro que você não quer acessar. Então, inclusive essa responsabilidade, né, então você se coloca em vítima e tá tudo bem, não, ele me traiu porque ele é safado, ele não presta. A culpa é dele. A culpa é dele. Muito mais fácil. Mas o casamento é uma sociedade, né? É exatamente isso. E você falou até no início desse papo nosso hoje, né, sobre o auto-amor é como um relacionamento, né? Tem um encontro, a gente começa a se apaixonar pela mulher que a gente percebe que é. E aí é interessante pensar que no relacionamento também é assim. Sim. E aí, esse início de auto-amor ou esse início de amor com o outro, ele sempre começa naquela fase marshmallow. Sim, né? maravilhoso. Lindo. Né? Tudo é bom, tudo é perfeito. Até os erros são maravilhosos. Os erros são maravilhosos. Como eu aprendi com os meus erros, como é bonitinho quando ele faz isso que ninguém faz. Né? E a gente vai vendo como a gente vai dando sentido para as coisas que a gente quer dar. E aí, no dia a dia, o que acontece? Vida real. O ordinário surge, né? A gente não vai viver de extraordinário o tempo todo. O ordinário surge e a gente começa a enxergar o que o outro é no dia a dia, fora do glamour, fora do jantar romântico, o que a gente é fora do Instagram. Sim, total. E as nossas dores reais as nossas dores. Gente, eu tô cheia de ferida. Como assim, né? Tentando esconder as feridas, tentando esconder as marcas, mas é o que é. E você acha que nesse momento, é o momento que a pessoa desiste? Muitas vezes Muita sim. gente trava faz, ali. né? É aí que você tem que alimentar cada vez mais, ser forte cada vez mais. Tentar cada vez mais romper as crenças, né? Porque exatamente. as crenças, elas vão trazendo a gente aquela imagem passada o tempo todo. O tempo todo. Como se fosse um elástico te puxando. É a marca, né? Eu gosto muito da teoria dos níveis neurológicos, né? Onde ele usa o símbolo de uma pirâmide ou de um iceberg invertido. E uma das partes dessa pirâmide, né? Ele fala exatamente da identidade. Né? E é exatamente desenhando, né, todo o processo de desenvolvimento até que a gente chega no legado, no que de fato é o sentido da nossa vida. E quando a gente chega no momento
da identidade é muitas vezes onde o processo de autoconhecimento paralisa. Porque quem eu sou? Ou naquele momento em que você fala, meu Deus, eu sou isso também. Eu me lembro que no momento que eu vivi um processo terapêutico, foi muito interessante que eu olhei para a forma como eu estava vivendo uma determinada situação. Eu falei, gente, quanta prepotência. Porque o auto-amor, muitas vezes, leva a gente para um lugar de prepotência também. Então, ou nada, ou tudo, exatamente. Eu sempre falo, né, que a gente tem que ir fazendo um ajuste fino, né? Que a gente vai ajustando esse auto-amor, assim como o amor ao próximo, né? Para que ele tenha a medida que é boa, não a medida perfeita. Não tem a medida perfeita, mas a medida que é boa para as pessoas que estão ali envolvidas, né? Então, quando esse auto-amor, às vezes, né, ele vai de uma maneira muito intensa, é o momento em que eu acesso com todas as forças o meu ego, né? E quando eu acesso com todas as forças o meu ego, eu corro o risco de achar que eu me basto. Mas eu me basto no sentido de excluir todas as outras pessoas da minha vida. E nós somos seres relacionais. Sim. A gente precisa, né? A gente precisa permitir que a gente precisa do outro. Ninguém cresce sozinha, né? Ninguém vive sozinho, não cresce sozinho. E falando, né, ainda do auto-amor, quais os sinais, assim, que você percebe que a pessoa tem essa falta do auto-amor? É muito claro, Nath, quando você começa a perceber que muitas mulheres, sabe, vão se espremendo dentro de uma realidade extremamente desconfortável pelo outro. É muito triste e é muito claro quando a gente percebe na falta de prazer que vão tendo na sua própria companhia. Sabe, outro dia eu ouvi de uma amiga, assim, é impossível uma mulher estar feliz, uma mulher solteira estar feliz dentro de casa num sábado à noite. E eu preciso dizer que essa felicidade, ela não está no outro, não está no fato de eu estar jantando com o homem da minha vida no sábado à noite, ou fazendo a viagem dos nossos sonhos, ou estar dentro da minha casa assistindo Netflix e comendo pipoca. Eu preciso encontrar essa satisfação na minha companhia em primeiro lugar, porque senão a satisfação vai estar só no outro, e quando o outro não estiver, eu entro no meu vale profundo. Então, a gente precisa entender que muitas vezes é tênue essa coisa, né, do meu auto-amor e eu me basto. Essa coisa do meu auto-amor, eu posso me relacionar de uma maneira saudável, entendendo que eu quero o outro na minha vida. Que é uma escolha ter o outro na minha vida. E aí, quando você pergunta, né, como que a gente vai percebendo essa falta, a gente vê muitas histórias. E a gente está falando de mulher porque o nosso foco aqui é mulher. Sim. Mas isso vai acontecendo em todos os níveis, o ser humano de uma maneira geral. Mas muitas mulheres espremidas dentro de relacionamentos pelo medo de estar sozinha. Isso acontece muito. Né? Se a pessoa não se ama, ela bota toda a expectativa no outro, isso. Né? Na e por isso que no relacionamento acho que não dá certo. Se a pessoa não se ama e não se basta, ela vai botar a expectativa toda dela na muita pessoa. Coisa pro outro suprir, não é? Porque você tem que estar completo e o outro tem que vir para transbordar. E não você ter um buraco que ele vai tapar. Ele vai entrar e para satisfazer. Porque aquele buraco vai estar ali e quando ele não tiver, vai estar um buraco. O que acontece? Ali. Exatamente. Outro dia eu vi uma coisa, achei muito interessante, né? A pessoa falou assim, por que mulheres que são muito carentes, que necessitam ter alguém com elas, normalmente têm mais decepções? Porque elas vão sempre estar se lançando... Expectativa. Exatamente, mais expectativas. Exatamente isso. Elas vão sempre estar se envolvendo em situações que elas já viram. Em grande parte das vezes, a gente consegue visualizar que o espaço está pequeno, ou está grande demais, ou que está apertado, ou que aquela história... está começando de uma maneira equivocada, mas você fica. Por medo da solidão. Medo. É triste isso, né? É triste, mas é muito real. Acontece demais. Acontece muito. Eu conheço algumas pessoas que são Eu já fui essa pessoa. Já tive muito de precisar do outro, né? Sim, eu também. Eu fui essa pessoa. Eu fui. E é aí que entra, novamente, o nosso papo do outro episódio, o autoconhecimento. Sim, exatamente. Porque você aprende a gostar da sua companhia, você aprende a amar você com qualidades e defeitos. Isso. E aí o outro vem realmente transbordar. Eu acho que qualquer relação só passa a ser saudável
quando a pessoa tem isso dentro dela. Porque senão a gente vai viver nessa expectativa do outro suprir, tampando o buraco. Ninguém é suficiente para tampar o buraco na vida do outro, né? Por melhor que seja a relação. Né? Isso vai em todos os aspectos, né? Todos, amizade, mãe e filha, exatamente, né? Eu não posso colocar na minha vida com a minha filha a expectativa de que ela supra aquilo que eu ainda não alcancei. E quantas mães fazem isso? Muitas. Acho que mais do que relacionamento, isso acontece com mais frequência, né? Que você assim, é frustrada e você tem uma filha e quer que ela tem realize os seus sonhos. E é engraçado isso. Às vezes a gente fala até de emagrecimento, vindo para a área que a gente gosta muito também. Às vezes o sonho da mãe era, sei lá, ser Miss. Aí ela vai na filha, bota em tudo que é desfile, bota não sei o que lá. E a menina, cara, não quer, começa a comer. Justamente para confrontar aquilo ali, né? Sim, eu acho um distúrbio, né? Um distúrbio total na criança. Mas acontece muito isso, tá né? Sonho. Até de repente por pertencimento, por honrar os antepassados. E não se dá conta, E não se dá conta. E às vezes vive uma vida toda sem se dar conta, Sem se dar conta. Eu acho interessante a gente pensar, né, aquilo que eu falei, que a gente nasce protagonista e morre protagonista. E aí, muitas vezes, a gente passa toda essa jornada, toda essa trajetória sem se dar conta, né, sendo o coadjuvante dessa história. Dependendo do outro para ser feliz, dependendo do outro para se realizar. E é muita coisa, né, para o outro fazer para a gente. Sim, sempre. Chega a ser injusto com o outro também, né? Sim. Você bota o peso todo no outro, né? E aí a gente falou aqui já de autoconhecimento, autoamor, também tudo no alto, né? Tudo no alto. Sempre nessa palavra, assim. Faz um resumo hoje pra gente fechar aqui. O que essa palavra alto tem pra você, assim, de peso, que você poderia resumir o alto? Dani, eu acho que... Nath, eu acho que o alto, pra mim, na verdade, não chega nem como peso. Ele chega como o grande ponto libertador da minha vida. Sabe? O grande ponto que me fez parar e falar, gente, sou eu. Se deu certo, né? Como o Caio Carneiro fala, a culpa é minha. Se deu errado, a culpa é minha. Né? Eu preciso entender que essa história é minha. Né? Eu posso dizer que quase aos 40 anos eu fui me dar conta disso. É muito tempo. Mas eu me encho, sabe, de vida quando eu penso que, cara, os últimos 10 anos foram de extrema paixão, extremo amor, extremo zelo, extremos conflitos, extremas brigas. Eu comigo, sabe? De ir me descobrindo, de ir me encontrando, de ir me aceitando. Então, na verdade, eu vejo que o alto é o ponto libertador para as nossas vidas, sabe? É exatamente o que vai me permitir transbordar. E vida que não transborda é como água parada, sabe? Chato, né? É chato. Chega a feder, né? É verdade. Por isso que tudo tem o quente e o frio, né? Tem isso o calor e o inverno. E a gente precisa, né, dessas mudanças, Sim. né? Se fosse tudo muito estático, ia ser bem chato, eu acho. O mundo é dinâmico. Mas graças a gente tá a Deus. aberta, né, para essas mudanças. Muito, porque você né? falou que foi quase aos 40, mas foi no momento certo, com Certo. certeza. Sim, Estava com pronta para certeza. receber. Mas eu falo muito isso também. Eu tive acesso ao conhecimento com 30 anos e a Milena, que trabalha aqui com a gente fez o mesmo curso. Ela tinha 19. 20, sei lá. Eu falo, meu Deus, se eu tivesse fosse acesso antes, isso, 19. Mas ela estava aberta Mas era a o nosso receber. tempo. Era o nosso tempo, e tá É o tudo nosso bem. momento. E tá tudo Com bem. certeza. E tudo é como tem que ser, né? Sempre. É isso. Então, Exatamente. É valorizar. Agora é a gente fazer o melhor com o entendimento que a gente tem hoje. É isso aí. Eu amei de novo. Eu né? também. bom. Eu quero... Faça tão rápido assim, Gente, esse tempo, muito, né? Maravilhoso. Já queremos Uma mais, delícia. tá? Vamos, teremos Pode chamar mais. a gente a hora Já que viu que quiser. fala que pode vir, a gente vem mesmo, né? É desse jeito, que Não bom. é aquele carioca. Vamos marcar. Vamos marcar, não. A isso gente marca e vai. Agora se inscreve no canal, Isso aí. ativa as notificações, porque vai ter sempre vídeo assim, né? Sempre coisa legal chegando, para que você possa encontrar a tua virada de chave. Eu fico te esperando pro próximo episódio, E né? no Instagram meninas? também você tem muito Tem, conteúdo, no Instagram né? tem muita coisa legal. Tudo que estiver no Instagram vai estar aqui, tudo que estiver aqui vai estar no Instagram. Então me segue lá, Ixane Alves, treinadora de mulheres, pronta para pegar na tua mão e a gente ir juntas. A gente já foi. Bora! A gente já tá aqui firme. A gente tá aqui. Um beijo. Beijo, Tchau. obrigada, Beijo. meninas. Foi um Até a prazer. próxima.